Olá, como vai você? Tudo bem? Eu espero que as bênçãos do Papai do Céu estejam recaindo sobre você e sobre a sua vida. Bem-vindo ao canal A Busca mais uma vez. Nós estamos numa série denominada Cristo e os Cristãos. O primeiro tema, Cristo Fundamentalista. Eu espero que, se você não tenha assistido o primeiro tema, você não termine de assistir esse segundo, que você volte ao primeiro, assista ao primeiro, pois esse segundo só fará sentido se você assistir o primeiro tema, Cristo Fundamentalista. Esse segundo tema nós vamos falar sobre a desunião como um plano de Deus. Não só a união é um plano de Deus. Muitos cristãos falam de união, e é verdade, a Bíblia fala de união. Mas nós vamos perceber também que a desunião, em alguns casos, faz parte do plano de Deus, e eu convido você, nesse instante, começarmos a busca por mais conhecimento na palavra de Deus. Convido então você a fechar os olhos nesse instante para termos uma palavra de oração. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos, porque temos a oportunidade de estudarmos a tua palavra de maneira livre. Que o Senhor abençoe a minha transmissão e que o Senhor abençoe também aqueles que estarão assistindo. Em nome de Cristo, sempre oramos agradecidos. Amém. A busca nesse instante começa por um conhecimento mais amplo das Escrituras. É plano de Deus a desunião também? Bem-vindo ao canal A Busca. Começa agora. Muito bem, eu convido você então a abrir a sua Bíblia. Repito, se você não tem condição de ler os textos agora, tome nota para que você possa lê-los em uma outra ocasião. Quero começar com o livro de São João, capítulo 17. São João, capítulo 17, vamos analisar o que Jesus tem a nos dizer sobre a união, ok? Antes de falarmos sobre a desunião, vamos falar sobre a união. São João, capítulo 17, o verso 21, eu leio assim. Vamos começar com o 20. O verso 21 é o mais importante, mas para você entender o 21, vamos começar com o 20. São João 17, verso 20. Não rogo somente por estes, Jesus está na sua oração. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Agora vem o verso 21, que é para mim o mais importante. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sobre o que Jesus está orando aqui? União. Então ele está dizendo, Pai, que eles sejam um. Pergunto, Jesus falou de união? Jesus desejou a união? Claro que sim. Orou por ela na sua oração sacerdotal. Isso é claro, compreensível e até coerente. Agora vamos analisar o que Paulo tem a nos dizer sobre a união. 2 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios 1, 10, eu leio assim. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, nos fala de união? Sim, Jesus falou de união. Paulo falou de união. O Antigo Testamento nos fala de união. O Novo Testamento nos fala de união. Eu citei um texto de Jesus e um texto de Paulo, porque, obviamente, Jesus é Jesus e Paulo é o personagem mais expoente no Novo Testamento. Então, se todos os autores bíblicos, se a Bíblia de maneira em geral fala de união, por que eu estou falando aqui de um tema sobre desunião? Parece contraditório, mas não é. Esse tema eu vou dividir em duas partes. A primeira parte, comecei agora, esses dois textos eu uso como introdução para as duas partes. Essa primeira parte nós vamos analisar a união que Deus não deseja. E depois, na segunda parte, vamos analisar a desunião que Deus deseja. Ok? Então, nessa primeira parte, a união que Deus não deseja. E a segunda parte, a desunião que Deus deseja, que Deus anseia e até incentiva. Eu tenho alguns textos aqui para ler com você, agora de maneira um pouco mais rápida, então eu digo que se você não puder me acompanhar na leitura agora, que você, repito, tome nota para que você possa lê-los novamente depois, ok?
Então eu quero começar lendo com você 1 João capítulo 1. Lembrando que esses textos irão todos aparecer aí na tela e você pode ir me acompanhando lendo aí os textos, mas ainda assim tome nota para ler depois na sua própria Bíblia, fazendo as suas anotações e as suas reflexões, ok? Então 1 João capítulo 1, verso 6 e o verso 7. Vamos ver o que o apóstolo João tem a nos dizer. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Jesus Cristo, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que ele está dizendo nesse primeiro verso? Ele está dizendo que a comunhão com Cristo, ela precisa ser visível, por assim dizer. Porque ele diz, se dissermos, se for só uma falácia, se for só verbal essa união, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, esse verbo andar, ele é muito repetido por João, e a gente um dia podemos nos deter sobre um estudo específico sobre esse verbo aqui nos escritos de João. Mas ele está dizendo que se temos comunhão, se dissermos que temos comunhão com Jesus, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora olha o próximo verso. Se porém andarmos na luz, como Ele, Jesus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, João está dizendo que somente andando na luz é que vamos ter verdadeira comunhão. Vou repetir esse verso. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, aí sim, acrescento, aí sim mantemos comunhão uns com os outros. Então, biblicamente, a comunhão ou a união uns com os outros, ela não é uma união apenas filosófica, apenas verbal. É uma união na prática. E essa prática não é a prática dos bons relacionamentos, mas a prática de andarmos na luz. O que significa andar na luz? Aqui de maneira bem subjetiva e bem breve, andar na luz é andar nos caminhos que Cristo estabeleceu, fazendo a vontade dele. Por isso que eu estou dizendo que se você não assistiu o primeiro tema dessa série, o Cristo fundamentalista, você talvez não vá compreender esse segundo tema. Então, volte e assiste o primeiro tema aí no próprio canal A Busca. Volte e assiste o primeiro tema, depois você dá continuidade a esse tema, ok? Somente quando andamos na luz, somente quando fazemos o que Cristo quer que façamos, somente quando nós formos efetivamente os seus discípulos, lembra-se como eu terminei o tema do primeiro estudo? Sendo verdadeiramente seguidores de Cristo, com foco, andando na luz, temos comunhão uns com os outros. Temos união entre nós. Então a união bíblica é uma união baseada nos princípios da palavra de Deus. A união bíblica não é algo apenas verbal. Você já percebeu que hoje está na moda falar da união dos cristãos? Se você fizer uma rápida pesquisa por aí, você vai perceber que isso está na moda. Ecumenismo. Nós devemos respeitar a todos, devemos aceitar a todos, devemos incluir. A inclusão, ou essa palavra inclusão, também já há alguns anos está na moda. Não estou pregando contra a inclusão, não estou pregando contra a aceitação. Eu estou dizendo que, biblicamente, há princípios para serem seguidos. E quando esses princípios não são seguidos, biblicamente não há verdadeira união. Porque, repito, usando o texto de João, capítulo 1, verso 7, quando andamos na luz, é que temos comunhão uns com os outros. Ou seja, se não andamos na verdade, se não andamos na luz, se não andamos esses princípios estabelecidos pela palavra, não há união. Não há verdadeira união. Estou conceituando a união bíblica. Mas o meu objetivo aqui, infelizmente até, é falar sobre a desunião. Ou a união nessa primeira parte desse estudo, a união que Deus não deseja que haja. Judas, livro de Judas, capítulo 1, verso 17 e 18. Judas, verso 17 e 18, já que Judas só tem um capítulo mesmo. Judas, então, capítulo 1, verso 17 a 19. 17, 18 e 19. Vós, porém, amados,
lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, dois pontos, no último tempo haverá escarnecedores, andando, veja que não é só João que usa esse verbo, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem o que mesmo? Divisões sensuais que não têm o Espírito. Veja, se para o apóstolo João a verdadeira união tem a ver com andar na luz, andar nos princípios de Deus, esse verso nos mostra que a divisão é exatamente o contrário. Vou ler novamente o final do texto. No último tempo, Judas diz, devemos lembrar, recordar o que os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo disseram. Não que os apóstolos atuais dizem, não que os líderes religiosos atuais dizem, mas o que os apóstolos disseram, o que a palavra diz. Por favor, o primeiro tema liga-se ao segundo. Se você não assistiu o segundo, o primeiro, você talvez não entenda esse segundo. No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões, não é andando na luz, não é andando com base nos princípios da palavra, não é andando naquilo que Cristo quer que andemos, andando segundo as suas ímpias paixões. E o texto é claro, diz, são estes os que promovem divisões. Veja, muitas vezes estes que andam segundo as suas próprias paixões, dizendo que parte da Bíblia foi anulada, dizendo que parte da Bíblia não é mais preciso, fazendo mudanças não só no texto bíblico, mas também na compreensão, na interpretação de textos importantes da Bíblia, são estes muitas vezes que pregam a união. Isso é contraditório. Biblicamente, a Bíblia desmascara essas pessoas. A Bíblia está dizendo que mesmo a pessoa pregando a união com os seus lábios, se ela não anda na luz, ou, o antônimo aqui, se ela anda segundo as suas ímpias paixões, ela pode ser que não perceba, pode ser que seja imperceptível, pode ser que ela seja inocente, mas andando nas suas ímpias paixões, ou seja, não andando na luz, elas promovem divisões. Então, você entende agora, primeiro, qual é a base da união bíblica? Não é uma união filosófica, não é uma união verbal, simplesmente restrita a palavras, mas é uma união com base na própria palavra de Deus, e uma união que está intimamente ligada a fazer, servir a Deus, fazer a vontade de Deus, andar na luz. Em contrapartida, a desunião, ela se dá quando os cristãos não andam segundo a palavra, mas andam segundo as suas ímpias paixões. Então pode-se pregar sobre união, pode-se falar sobre união, mas a verdadeira união não é uma união filosófica, não é uma falácia, não são apenas palavras, não pode ser apenas verbalizado, é uma união que tem como base a palavra de Deus, a prática dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Espero que você esteja compreendendo a profundidade desse tema. Agora eu vou analisar alguns textos. Já estabeleci as bases para o que eu vou demonstrar, tanto nesse primeiro estudo sobre a desunião, quanto no segundo estudo. Lembre-se que nós estamos numa sequência de estudos, uma série de estudos, Cristo e os cristãos. Abordei o primeiro tema, Cristo fundamentalista. Agora é o segundo tema, a desunião como a vontade de Deus, como fazendo parte do plano de Deus. E esse tema específico eu vou dividir em duas partes. Nessa primeira parte, eu estou dando uma ênfase na união que Deus não quer que ocorra. Se uma pessoa anda segundo os seus próprios princípios, para usar o texto bíblico, segundo as suas próprias paixões, não existe união. Isso não é união bíblica. Ok? Agora, desde o Antigo Testamento isso é claro. Eu vou agora passear por alguns textos do Antigo Testamento e vou terminar com mais um texto do Novo. Mas repito, desde o Antigo Testamento isso é claro. Vou ler agora Êxodo 23, versos de 1 a 3. Tome nota se não puder ler agora. Não espalhe notícias falsas e não minta no tribunal para ajudar alguém.
Agora olha o que diz a palavra. Não siga a maioria, não se una. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado. E não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Não faça injustiça nem mesmo para favorecer o pobre. Então, a Bíblia está dizendo, está afirmando nesse texto, que eu não posso me unir a pessoas que não praticam o que é certo. Nas palavras de João, andar na luz. Eu não posso me unir a pessoas que andam segundo as suas próprias paixões. Nas palavras do livro de Judas. Você percebe? Saliento aqui, não siga a maioria quando ela faz o que é errado. Não se una a essas pessoas. Essa é a união que Deus não quer que tenhamos. Outro texto, Antigo Testamento. Agora Salmo 1, verso 1. Muito conhecido, Salmo 1, verso 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Nova versão internacional. E que não se juntam, felizes, os que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. O que Deus está mostrando para mim e para você? Que eu e você seremos verdadeiramente felizes quando não nos unirmos a essas pessoas. Ou seja, há uma união que Deus não quer que tenhamos. Percebe isso? Agora você entende o primeiro tema, o Cristo fundamentalista. As coisas vão ficando mais claras nessa minha série, Cristo e os cristãos. Quero ler outro texto também de Salmo, agora Salmo 26, verso 4 e verso 5. Não me associo, o salmista diz, não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. O que é isso? Ele está dando exemplo. Ele diz, eu sou verdadeiramente feliz. Exemplo do verso do Salmo 1. Felizes. E agora o salmista diz, eu não me associo com algumas pessoas, eu não me uno a algumas pessoas, não ando com os hipócritas, detesto o ajuntamento dos malfeitores, não me assento com os ímpios. Esse é o tipo de união que Deus não quer que tenhamos. Você percebe isso? Outro texto ainda do Antigo Testamento, agora no Novo Testamento. Textos do Antigo Testamento. No estudo número 2 as coisas vão ficando mais claras. O último texto agora do Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 6, esse é um texto muito conhecido por nós cristãos, nós o utilizamos muito em vários contextos. 2 Coríntios capítulo 6, com esse texto eu termino. 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 a 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Lembra desse texto? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, aí eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Repito, 2 Coríntios 6, 14 a 18. O texto é claro. Lembra-se como eu terminei o primeiro tema dessa série, Cristo Fundamentalista? Lucas capítulo 14. Jesus diz, olha, o texto diz lá que muitas pessoas o seguiam, multidões. E o texto de Lucas diz, Jesus voltou-se para esse grupo, para essa multidão e diz, não adianta me seguir se não fizer o que eu mando. Em outras palavras. Se você não tomar a sua cruz, Jesus diz lá, não adianta me seguir. Se for para me seguir fazendo só o que você quer, não adianta. E agora, a ênfase que eu estou dando é na desunião ou na união que Deus não quer que tenhamos. Veja algumas palavras específicas que Paulo usa aqui. Ele diz, que sociedade pode haver? Está, inclusive, grifado aí no texto na tela. Comunhão. Que comunhão? Ele diz, que harmonia? Depois ele diz, que união? Depois ele diz, que ligação? Veja,
Então, Paulo está dizendo, olha, nós que somos cristãos, nós precisamos entender que ao seguirmos Cristo, haverá, de alguma forma, desunião. A Bíblia fala de união. Jesus fala de união. Paulo fala de união. O Antigo Testamento também fala de união. Mas, queridos, ao eu e você nos propormos ser seguidores do Cristo, é inevitável. Se quisermos efetivamente sermos fiéis ao princípio bíblico, ao princípio da palavra, se quisermos efetivamente viver essa palavra, será inevitável causarmos divisão entre nós e algumas pessoas. É inevitável. Qual foi a ênfase desses textos? Não se ajunte, não se una. Não tenha relacionamento com algumas pessoas, principalmente aquelas que não prezam pela palavra, que não querem viver a palavra, que não querem comunhão com o Deus da palavra. Você entende isso? Quantos de nós somos enganados? Quantos de nós cristãos somos enganados quando o diabo usa uma pessoa que está sobre o seu total poder? Satanás usa essas pessoas para forçar, entre aspas, relacionamento com nós que somos cristãos. E muitas vezes nós, querendo o bem dessas pessoas, muitas vezes com uma boa vontade, muitas vezes com a intenção até de converter tais pessoas, nos associamos intimamente com tais pessoas, pessoas que têm a sua vida nas mãos do diabo. E o diabo usando essas pessoas, ao invés de nós ganharmos essas pessoas, o diabo usando essas pessoas nos tira dos caminhos do reino do céu. Nós, que somos cristãos, precisamos aprender a negar a nós mesmos. Lembrando o que Jeremias já escreveu, o nosso coração é enganoso. Eu e você precisamos estar atentos ao que a Bíblia diz sobre a desunião. Especialmente nesse ambiente, nesses últimos dias, em que o cristão prega muito sobre a união. A Bíblia tem uma mensagem clara para mim e para você que desejamos ser salvos. A desunião também faz parte do plano de Deus, em certo sentido. Você consegue compreender isso agora? A segunda parte desse meu tema sobre a desunião como um plano de Deus vai ser um pouco mais forte do que essa. Então eu peço para você não só assistir esse vídeo, não pare nesse tema, nesse sermão, nessa palestra. Mas não só assista a primeira e não só assista essa segunda, mas dê continuidade, pois isso é uma série. E no final da série, tenho plena certeza que além de surpreender você, a sua vida cristã tomará, pela graça e pelo poder de Cristo, outro rumo. Permita-me orar com você. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela verdade a nós disponível. Por favor, Senhor, converta-nos verdadeiramente, a ponto de negar a nós mesmos e praticar aquilo que o Senhor quer que pratiquemos. E desta forma, andando na luz, a verdadeira unidade seja vista em nossa vida. Não uma unidade de luz com as trevas, mas a unidade daqueles que andam na luz apenas. E aqueles que andam nas trevas, infelizmente, aqueles que não querem aceitar a luz, infelizmente, não se unirão. Dê a nós, Senhor, as tuas bênçãos e clareza do conhecimento das tuas palavras. Abençoe esse teu filho, abençoe essa tua filha que nesse instante assiste esse vídeo. Por favor, visite, conforte, abençoe e, acima de tudo, salve para o teu reino. Abençoe aqueles que estão assistindo essa série, para que continuem assistindo. Em nome de Cristo oramos. Amém. Esse é o canal A Busca. Deus abençoe você. Conto com você no terceiro tema dessa série. Deus abençoe.